A paz do Senhor, igreja. Eu vou falar só um pouquinho de mim, um pouquinho só. Podem continuar em pé por enquanto. Amém? Eu nasci num lar evangélico, né? Eu tive a sorte, e Deus é Deus. Nasci num lar evangélico. E então, o que eu tive na minha vida foi só exemplo de coisas boas, né? Na minha infância. E, embora na adolescência, muitos, né? Mesmo que nasceu no lar evangélico, se dá um pouco de rebeldia na adolescência, mas não esquece o caminho e depois retorna para o caminho certo. Então, graças a Deus, eu só tive bons exemplos do meu pai, lá, da minha família toda. A maioria dos meus irmãos congregam aqui nesta igreja. E eu estou muito feliz de hoje poder compartilhar o que Deus tem falado no meu coração. Eu sou uma estudiosa da palavra, né? Tem níveis de estudioso, sabe? Tem gente que estuda um pouquinho, estuda outro. Não sei assim de qual nível que eu estou, não, mas eu sou uma estudiosa. Né? É o que devemos ser para ir nos aprimorando. Amém? Não sei se meu nome é Maílza, falei, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Josué. Josué, capítulo 1. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Feche os olhos, irmãos. Poderoso Deus, esta é a tua palavra. Senhor, assim como o Senhor falou com Josué naquele dia, nós queremos, ó Pai, que os teus olhos estejam atentos a nós, meu Pai, e vem falar com nós, Senhor, sempre que necessário. É hoje, meu Pai, que o Senhor quer falar com nós, então fala. Eu sei que cada filho seu que está aqui veio, Senhor, para ouvir do Senhor. Veio e não vai voltar para casa como chegou aqui, porque vai levar uma coisa nova que o Senhor está falando no coração. Pai, usa-me para falar com os teus filhos. Dê a eles, Senhor, um coração quebrantado, para que a palavra do Senhor caia em terra boa e frutifique, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar? Esse texto que nós lemos, Deus fala com Josué. Um pouco antes deste texto, aí eu volto um pouquinho antes, um pouco antes deste texto, de Deus falar com ele, a Bíblia conta a história da morte de Moisés. Quando Moisés morreu, porque ninguém é eterno, né? Ele era humano. Então, quando Moisés, só dando uma pincelada assim da história, eu imagino que todos conhecem a história. Moisés foi o libertador que Deus escolheu para ir lá e tirar o povo da escravidão do Egito. Ele foi lá, libertou o povo,
né, fez milagres lá, Deus fez milagres através dele. E ele veio com aquele povo pelo deserto durante muitos anos. E passaram por muitas coisas no deserto, né? Coisas ruins, coisas boas, milagres. E ali, quando Moisés morreu, então, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Só que Moisés morreu. Aí Moisés morreu. Estava na hora de entrar na terra prometida. E o povo, então, imagina, já tinha 40 anos que eles estavam no deserto, sendo guiado por Moisés. E aí Moisés morre. E o povo, então, pranteou Moisés, chorou. O povo ficou ali chorando por muitos dias. E o povo chorou, então, por 30 dias. Quando tinha 30 dias que o povo estava chorando, aí Deus veio e falou com Josué. Josué era aquele que tinha sido treinado por Moisés. Você olha, na minha falta é você, né? Todo gerente tem que ter um subgerente, digamos assim. Então, era Josué ali, o que estava mais próximo, ou, digamos, o subgerente ali de Moisés. Moisés morre e o povo chorou. E Josué chorou. E quando já tinha 30 dias que eles estavam chorando, veio a palavra de Deus, então, a Josué e falou esse texto aí que nós lemos, né? Levanta-te, Moisés já morreu, levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Passa esse Jordão e herda a terra que eu dou aos filhos de Israel. E por que então, assim, Deus disse isso, né? Será porque eles estavam ali paralisados, parados ali por aquele trágico acontecimento? É muito triste, né? Quando acontece uma coisa assim, morreu, nossa, morreu. Aquilo ali fez assim o povo ficar triste, desanimado, chorando e por um momento perder a fé. Será que nós, irmãos, estamos como aquele povo? Será que nós nos deixamos paralisar por alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Ou acontece, quando acontece alguma coisa na minha vida, na nossa vida, a gente esquece. Esquece que Deus tem promessa para nós. E esquece tudo e fica ali. Não dá mais certo. Acabou. Não, não acabou. Nós não podemos ficar na nossa vida como aquele povo ficou. Nós não podemos ficar paralisados, tristes e não romper, não ir para frente. Será que tem algum acontecimento? A gente pense se tem algum acontecimento na sua vida que te fez paralisar. Pense se tem algum acontecimento na sua vida que te fez ficar triste e não querer caminhar, esquecer da promessa, esquecer que lá na frente tinha algo melhor. Ficar ali olhando para trás, olhando para aquilo ali, chorando leite derramado, né? Como se diz. Foi uma coisa séria? Foi. Mas ia ficar ali o resto da vida? Vocês já viram aquela pessoa, se morrer alguém, morreu uma pessoa, a gente vê isso muito aí, os artistas na televisão, tem 10 anos que ninguém tocou neste quarto. A cama está arrumada do mesmo jeito de quando a pessoa estava viva. Tipo assim, a pessoa morreu e aquele dali também está morto. Está vivo, mas está morto. Não foi
fazer o que deveria, o que era necessário. Então, o tema desta ministração é: veja com os olhos da fé. E por que nós precisamos enxergar com os olhos da fé? Por quê? Porque, irmãos, a fé é a base. É a base para tudo que a gente vai fazer. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter fé. Em Hebreus, eu vou ler aqui, Hebreus 11, versículo 1. Ô Jorge, põe para nós, por favor. A fé é a base quando você vai começar um projeto, você vai começar uma casa, você tem que ter uma base. Você vai fazer um curso, imagina um curso mais longo. Faz de conta que você vai fazer um curso de 5 anos. Você tem que ter a fé para chegar no final daquele curso. Senão, quando passar um ano, não, ainda falta 4. Aí você desiste. Em vez de você pensar assim, nossa, eu já tenho base, já fiz um. Não, não, ainda falta 4. Então, porque a fé é a base. E em Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é enxergar com os olhos da fé. Não está ali o seu diploma, mas você sabe que você vai se formar. Você sabe que você vai se formar naquela profissão. Então, você está vendo com os olhos da fé. Em João 11:40 diz, João 11:40, diz assim, né? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Eu trabalhava numa empresa, eu fui trabalhar numa empresa no ano de 2000, chegando 2000 assim. E lá nessa empresa, eu trabalhava no escritório. Eu ganhava, o salário mínimo era 250 na época, eu ganhava R$269. E aí, ali naquela empresa, eu vi muita gente assim, que fazia, acontecia, trabalhava, enxergava lá na frente. Quando eu fui para esta empresa, eu era uma pessoa assim, tipo assim, nossa, é tudo muito difícil. Eu não vou conseguir. Pensava que eu não ia conseguir. Via tudo com uma dificuldade muito grande. Eu pensava e falava, eu quero frequentar uma academia, mas é R$15, eu não tenho dinheiro. R$15. Às vezes falei isso para a gente, quase chorou, os olhos encheram de lágrimas. R$15, quase que me deu. E aí, mas eu vi a empolgação. E eu pensei assim, nossa, eu preciso mudar a minha mentalidade. O que é isso? Eu vou ficar falando, eu não tenho, eu não posso, eu não vou na academia de R$15. Que vergonha. Eu não falaria de novo. E aí, que eu fiz amizade ali com aquele pessoal que ia, que fazia, que acontecia. E entendi que eu tinha que mudar de setor. Vou trabalhar aqui, esse setor paga muito pouco. O que eu tenho que fazer? Me preocupei comigo. O que eu tenho que fazer para eu passar para o lado de lá? O que dá dinheiro aqui melhor é o telemarketing. Eu tenho que subir um degrau. Mirei naquilo, porque a gente não pode tirar os olhos do foco. Consegui chegar. Aí, 200 e pouco, menos de 300, eu fui para 750. Naquela época, o salário era 250. Aí, eu pensei assim, como é bom subir um degrau. Vou subir outro. Agora, o que eu vou fazer?
eu tinha muitos sonhos, eu tinha um lote que eu não estava dando conta de pagar, eu fiquei 2 anos sem pagar a prestação, ainda bem que não me tomaram. Aí, falei, vou subir mais um degrau, eu tenho um lote para pagar, eu tenho uma casa para construir, desenhei a minha casa. Não, essa aqui vai ser minha casa. Desenhei minha casa muito antes dela existir. Até hoje eu tenho o desenho, eu fiz, não é possível, eu fiz desenho aqui quando isso aqui era só mato. E aí, falei, não, quero mais um degrau. O que é bom aqui? Vendedor externo. Irmãos, eu era tão tímida, eu gostava de me esconder. Até hoje eu gosto de me esconder um pouquinho, mas eu apareço mais. Mas não gosto muito de aparecer. E aí, eu fui me treinar para ser vendedora externa. Vendedor externo, naquela empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de peças de ônibus, de pneus, a gente tinha que ir nas empresas de ônibus, o vendedor externo, e vender para o dono daquela empresa. Só empresa grande. E aí o primeiro dia que eu fui lá na empresa Vilma Alimentos, eu cheguei lá e olhei aquelas torres assim, escrito Vilma, meu coração disparou. Meu Deus do céu, esse homem não vai nem querer falar comigo. Fiquei olhando para as torres e fui embora. No outro dia, eu vou lá. Fui lá. Irmãos, eu só consegui chegar na portaria, conversar com o porteiro no 3º dia que eu fui lá. Mas eu consegui. O dono não me atendeu não, um gerente lá, mais alto lá dentro da empresa, me atendeu, me tratou tão bem. E aquele gigante que eu achava que era tão grande, eu pensei assim, por que eu estava com medo disso? Por quê? Aquilo ali foi o passo que eu dei. Naquela empresa eu não consegui vender. Mas depois disso, eu fui na Aviação Progresso, fui na Zurique, fui na Urca, fui na Atual. Na Aviação Zurique, eu vendi muito, saía caminhões de pneus assim. Eu fui a melhor vendedora da empresa. Cheguei a ser a melhor vendedora da empresa. Aí meu salário foi para mais de 2.000, um pouquinho. Naquela época, né? 2005, mais ou menos. Eu era a melhor vendedora da empresa. Irmãos, aquilo ali eu tive que usar a minha fé. Eu tive que usar a minha fé quando eu fui lá naquela empresa da Vilma. Se eu não tivesse passado aquela barreira, eu não tinha ido em nenhuma outra. De nenhuma outra. Isso eu consegui enxergar lá na frente. Então, construí a minha casa, tirei carteira de carro, de moto, comprei uma moto para mim. Eu queria um carro, mas depois eu falei, não, eu quero a moto mesmo, comprei. E aí, ou seja, isso é para a glória de Deus, irmãos. Deus quer que a gente se dê bem. Deus quer ver a gente crescendo, quer ver a gente rompendo barreiras. Não quer ver a gente parado, com medo de tudo lá na porta da empresa Vilma. Não, eu vou voltar para trás. Não, gente. Tem que andar, tem que ir. Não esperar, ficar lá chorando 30 dias até Deus aparecer. Vai, meu filho, entra aí no portão da empresa, ó. Igual ele fez com Josué, ele fez assim. Para de chorar. E aí, vamos, mais um, deixa eu dar um exemplo aqui. Em Hebreus 17, no versículo 20, o que é que diz? Uma coisa que... Hebreus 17, 20. Né? A fé move montanhas. Irmãos, eu vou contar aqui um exemplo aqui da nossa igreja. A nossa igreja antigamente, nem foi da minha época, mas essa igreja era aqui, atrás, aqui na rua de trás. E tinha um pastor, então, que dirigia esta igreja. Não sei se todos sabem a história,
Mas ele começou a achar tudo difícil. Aliás, acho que para ele foi difícil do início ao fim. Ele morava longe, a estrada era cheia de buraco, o carro quebrava, esse bairro só tinha 3 ruas, né? O argumento dele, não, esse bairro só tem 3 ruas, não vou insistir nisso. Não tem gente aqui, esse bairro só tem 3 ruas. E ele então desistiu da igreja. Desistiu. E o pastor Júlio, então, na época, pegou a igreja. E hoje, quando nós vemos aqui o tamanho dessa igreja, que às vezes está lotada, já teve 2 cultos aqui no domingo. Nós vemos aqui, às vezes, a igreja cheia, igual o domingo. Viu um monte de crianças que estavam aqui? Daqui a pouco, irmão, vai ter que ter, né, 2 cultos no domingo, não é 4. Entendeu? Porque a fé move montanhas. A montanha está movendo. E daqui a pouco, isso aqui vai ser pequeno. Então, esse aí é o exemplo da nossa própria igreja. Né? E aí, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Será que nós temos uma fé que agrada a Deus? O tamanho da nossa fé, né? Que Jesus disse, se tiver fé como um grão de mostarda. Será que a nossa fé está agradando a Deus? Sem fé é impossível. E por que nós precisamos enxergar com os olhos da fé? Ah, por quê? Por quê? E se eu não quiser enxergar com os olhos da fé? Só não vou entrar na empresa Vilma. Só não vou tomar conta da igreja, vai passar de uma rua para outra. Mas a igreja triplicou, quadruplicou, já multiplicou, né? Por quê? Porque a gente leva prejuízo. Deus não quer a gente no prejuízo. Ele tem bênçãos demais para nós. Boa medida, recalcada e sacudida, é Ele quem disse. Na Bíblia também, nós vemos, né, outras pessoas que se deixou paralisar por algum acontecimento. Um deles foi Elias. Elias era um profeta, um homem de Deus. Quando Elias falava que desça fogo do céu, o fogo descia. Se ele falasse que seque as águas secavam. Mas um dia, ele teve sua fé abalada. Um dia, ele desistiu. Ou quase desistiu. Foi quando Jezabel, a rainha má, jurou, falou: fale com esse Elias, que amanhã, até essas horas, ele está morto. Aí ele teve medo e fugiu. Isso está em 1 Reis 19. Esse foi Elias, o homem, né, de Deus. Outros também que desistiram foram alguns dos discípulos de Jesus. Depois que Jesus morreu, alguns dos discípulos dele voltaram a pescar. Ah, Jesus morreu. A gente estava andando com ele, acabou. A tristeza foi tão grande. Sabe, a tristeza foi tão grande, que a pessoa não levanta e vai. Igual Deus falou, levanta e vai, meu filho. Falou com Josué. Não, o que os discípulos fizeram? Vou pescar. E outros disseram, eu vou com você. E foram pescar. Era um momento de desistência deles ali.
Outro também foi Jonas. Jonas também era um profeta de Deus. Deus mandou Jonas ir pregar na cidade de Nínive. Vai lá e prega para aquele povo está rebelde demais. Não estou aguentando mais, vai lá e prega para aquele povo. Jonas teve medo da reação do povo. Falou, o que eles vão dizer? O que eles vão fazer comigo? Jonas fugiu. Ele se deixou paralisar pelo medo. Então, todos esses aqui pararam. Então, e nós, hein, irmãos? Será que nós temos deixado alguma coisa tirar nossa fé? O que é que tem tirado a nossa fé? Algum acontecimento? Será que nós não estamos parando para chorar o leite derramado? Tem coisa que já foi, que já deu, que já era para ter entregado nas mãos de Deus e nós estamos parados por causa daquilo? Ou nós estamos, né? Ou nós vamos prosseguir? Eu fiz um cursinho uma vez, era um curso para concurso público, da Caixa, né? E aí lá eu conheci uma moça, tinha a hora do lanche, eu sempre gostei de fazer uns cursinhos assim. Às vezes mais pelas amizades do que pela coisa em si. Mas aí eu conheci uma moça, a gente saía então umas 6 ou 7 moças lá na hora do lanche e ia lanchar junto, ficava conversando, o que você faz, tal, onde você mora. E uma moça contou então que ela estava ela contou chorando, que ela tinha sofrido um grande golpe. Ela tinha trabalhado numa empresa por não sei quantos anos, muitos anos, não sei quantos, esqueci, 5, 8, por aí. Ela era vendedora de carro e ela ganhava muito bem. Na época eu pensava que eu tinha ganhado bem, ela ganhava o dobro. Ela tinha comprado um apartamento de cobertura no centro do Eldorado. Lindíssimo apartamento, dá para ver contagens. Eu fui lá depois, que eu fiz amizade com ela. E essa moça contou chorando que ela, no dia que o filho dela nasceu, os amigos do serviço dela foram lá. O gerente, e esse gerente ficou com muita inveja desta moça. E então ele armou uma casinha lá para ela ser mandada embora por justa causa, para ela não receber nada. E ela recebeu, aliás, e ela foi mandada embora. E ela assim chorando, as lágrimas descendo, ela falou assim: eu só me levantei agora para eu vir fazer esse curso, mas eu fico na minha casa deitada chorando. Ela falou assim: depois eu até levei na justiça e ganhei a causa. Eu falei assim: uai, mas que dia foi isso? Já deu tempo, né, de ter levado na justiça? Ah, tem 5 anos. 5 anos que ela estava em depressão, chorando. Parou a vida e ficou chorando. Irmãos, já pensou o que é isso? Sabe, eu não dei conta de ser amiga dela depois, não. Então, nós não devemos parar a nossa vida, sabe? Aconteça o que acontecer. Outra coisa é colocar foco nas coisas ruins. Será que a gente tem colocado foco nas coisas ruins? Da outra vez aqui eu até comentei sobre quem fica assistindo notícias ruins, só sabendo de coisas ruins e não consegue enxergar com os olhos da fé, porque coloca foco só em coisas ruins. E outra coisa também é quando nós estamos mais preocupados com os outros, o que os outros vão pensar, do que com nós mesmos. Ah,
Mas os outros podem pensar isso e aquilo outro. Aconteceu alguma coisa que foi uma vergonha na minha família. Agora o que os outros vão pensar? Pense em você, não no que os outros vão pensar. A gente tem que pensar. Em vez de pensar no que os outros vão pensar, vai pensar o que mesmo que eu tenho que estudar, o que mesmo que eu tenho que ver, para eu chegar até aqui, o que mesmo que eu vou fazer. Se você ficar pensando assim, não cabe dois pensamentos na mesma hora, no mesmo lugar. Pense no que você tem para você melhorar. Para eu melhorar, eu preciso disso. Não pense no que os outros vão pensar, por causa de que vão pensar. Entendeu? Eu vou ler agora, né? Então, por que nós precisamos enxergar com os olhos da fé? Vamos ler em Filipenses 4, no versículo 8, que fala: diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, agradável e decente. Irmãos, como você tem nutrido a sua mente? Você consegue ver o seu futuro bem-sucedido? Você consegue ver sua casa? O meu sonho é ter uma casa. Você consegue ver sua casa? Consegue ver o seu carro? Consegue ver o seu diploma, você exercendo a profissão ali? Deus quer que você seja bem-sucedido. Em todas as áreas da sua vida, você consegue se ver exercendo um ministério? Ou ao invés de tentar ver, de tentar enxergar isso, você está pensando, o que os outros vão dizer? Entendeu? Não pense. Quando vier um pensamento ruim na cabeça da gente, o que a gente tem que pensar? Está cancelado esse pensamento. Eu preciso me preocupar com isso aqui. O que eu vou fazer? O que eu vou me melhorar? Como que eu vou chegar lá? E aí as estratégias vai surgindo na sua cabeça. Deus vai falando com você e vai te guiando. Amém? Deus tinha promessa na vida daquele povo. E Deus tem promessa na nossa vida hoje. Para aquele povo alcançar aquela promessa que eles estavam a um passo, eles estavam vendo a terra, eles estavam próximos da terra. Eles precisavam ter atitudes. E é assim que nós devemos ter atitudes. Atitudes. E todos esses exemplos aí que eu citei, né, da Bíblia, como o nosso Deus é misericordioso, né? Ainda deu certo na vida de todos eles aqui. Mas eles tiveram que ter atitude. O povo que estava ali chorando, eles entraram na terra prometida. Eles conseguiram entrar. Jonas, que tinha fugido para não ir pregar o evangelho, ele foi lá em Nínive, pregou o evangelho e aí a cidade inteira se converteu, né? Foi cumprido ali o objetivo. Olha que bom. E os discípulos de Jesus, eles tinham voltado a pescar. Jesus interveio, teve que aparecer ali, né? Mas eles tiveram a atitude. Não foi igual ao teatro. O teatro aqui no domingo, né? Que quando Jesus olhou, as duas já estavam dormindo.
eles tiveram atitude. Eles tinham desistido, tinham ido pescar. Jesus voltou lá e falou com eles. Eles tiveram atitude. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Por causa da atitude dos discípulos de Jesus. Senão nós não saberíamos, né? Pensou? Então, nós temos que nutrir, irmãos, a nossa mente com bons pensamentos. Situações vão acontecer para a gente desviar o foco. Pode ser tragédias, pode ser coisas na sua família, pode ser vergonha. Ai, que vergonha, aconteceu isso na minha família. O inimigo põe coisas, põe armadilhas por todos os lados para tirar o foco. Mas não é para você se deixar tirar o foco. Aí a responsabilidade já é sua. Você vai se deixar tirar o foco ali, daquilo ali? Vai parar? Né? Vai esperar ouvir uma voz falando, levanta e vai, meu filho, estou cansado de ver você, e vai. Né? Aí só falta empurrar, gente. Vai! Eu lá na porta da viúva, olhando para as torres, voltei. Oh, meu Deus. Então, pode acontecer o que acontecer. Não tire o seu foco. Não mude o seu foco. Porque você pode mudar os seus pensamentos. É você buscar nutrir os seus pensamentos com as promessas. Porque as promessas de Deus são para você. Às vezes a gente lê a Bíblia, tem gente que às vezes até lê de capa a capa e não acredita que tem nenhuma promessa ali para ele. Ah não, mas não tem nada aqui para mim. As promessas são para você. Deus quer promover você. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar outras pessoas através de você. As promessas da Bíblia são para você. Então estude a Bíblia, leia e acredite, porque só vai acontecer se você acreditar. Só se você acreditar. Em Romanos 12, no versículo 2, está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar isso tudo da parte de Deus? Quem não quer, né? Nós queremos experimentar. Então, por que nós precisamos enxergar com os olhos da fé? Porque nós queremos experimentar. A promessa de Deus é para você, irmão. Deus, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Ele está vendo seu coração hoje. Ele sabe o que você está pensando hoje. E Ele está torcendo para você acreditar. Porque hoje Ele pode mudar a sua história. Amém? Então vamos levantar. Esta foi a palavra de Deus. Vamos orar, né? E agradecer a Deus. Poderoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai, em que podemos estar aqui, Senhor, ouvindo mais um pouco de Ti. Senhor, aperfeiçoando no Senhor, na Tua palavra. Poderoso Deus, que cada um, Senhor, que esteja aqui nesta noite, que volta, Senhor, para casa, meu Pai, com esta palavra fervendo no seu coração, meu Pai, e que possa, Senhor, a partir de hoje,
enxergar com os olhos da fé, com os olhos que o Senhor nos manda enxergar, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. Senhor, eu te peço que em nome do Senhor Jesus, cada um nesta noite, meu Pai, e seja renovado por esta palavra e que leve, Senhor, no coração, Senhor, o Espírito Santo do Senhor para ajudá-los a caminhar e a se fortalecer cada vez mais, em nome do Senhor Jesus.